resistência à possibilidade, porque é um povo que, de fato, está resistindo a um processo de genocídio e limpeza étnica há mais de 15 meses, né? Mas seria uma resistência sangrenta, né? A gente veria mais cenas terríveis de populações civis sendo assassinadas. A gente tem que lembrar que Gaza é a maior morte de civis desde a Segunda Guerra Mundial, estatisticamente. Né? A gente não está falando. A maior destruição territorial desde a Segunda Guerra Mundial também. 85% do território de Gaza foi destruído. Eu acho que, nesse caso, né, dessa promessa de limpeza étnica do Trump, a gente tem que chamar os outros países para essa realidade de interferência, nem que seja uma interferência diplomática, né, nem que seja uma interferência com sanções internacionais. Eu acho que existe um medo muito grande dos Estados Unidos, até porque é a maior potência bélica do mundo, é a maior economia do mundo, mas o mundo não é mais com a mesma configuração dos anos 90. O mundo, a gente tem outras grandes lideranças internacionais, como China, outras grandes lideranças regionais, como no próprio Oriente Médio, e essas lideranças precisam, sim, se colocar ao lado dessa população, porque a questão não são os palestinos só. A questão é a interferência externa de um outro país dizendo quem pode ou não morar num território. Né? E é um retrocesso muito grande essa fala do Trump, porque até então a gente estava discutindo a solução dos dois estados e o Trump simplesmente nega a possibilidade de um Estado palestino quando ele fala isso. Então ele pode negar a possibilidade de um Estado para qualquer outro país, qualquer outra nação. A gente tem que lembrar que esses processos sempre acontecem com nações pequenas para depois eles tomarem coragem e fazer com nações maiores. Né? A gente sabe que o Trump também está tentando intervir na própria região da América Latina, como no México. Então, é muito perigoso. Existe a possibilidade, sim, de resistência forte, mas a resistência vai virar uma grande carnificina televisionada, mostrada ao vivo, e é necessário que os países, os players que estão ali envolvidos, inclusive economicamente com os Estados Unidos, entrem também nessa disputa, nessa negociação, principalmente a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes, que têm excelente relação com os Estados Unidos, o próprio Egito. E no campo macro, né, a ONU ela precisa se fazer muito mais presente, apesar dela ter uma interferência muito grande, porque os Estados Unidos é do Conselho de Segurança e tem poder de veto. Mas a gente tem China e tem outros países no Conselho de Segurança que tem que sim chamar reuniões para discutir essa tentativa de interferência externa dos Estados Unidos numa população, porque a gente está falando de intervenção na soberania. E lembrando que o Trump, assim que tomou poder, assim que ele entrou, ele retirou todas as sanções sobre os assentamentos ilegais israelenses na Cisjordânia. Porque esses assentamentos eles são ilegais de acordo com a ONU, são ilegais de acordo com a Corte Internacional de Justiça, e eles sofriam sanções no governo americano com o governo Biden. E ele tirou essas sanções para ampliar os assentamentos ilegais na Cisjordânia. Então a gente está falando de um plano real de expulsão dos palestinos de Gaza e também dos territórios ocupados da Cisjordânia.